do aniversário desta igreja. João, capítulo 3, versículo 30. E eu queria que, mais uma vez, todos nós, como o irmão que esteve aqui me antecedendo, pediu que nós lêssemos bem alto e bem forte, para que então as pessoas que passem possam ouvir, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra do nosso Deus. Então, quando você estiver abrindo sua boca, abra com essa intenção de que as pessoas que passem possam ouvir a palavra que vai gerar fé no coração delas. Então, todos juntos, então, leiamos João capítulo 3, versículo 30. Vamos juntos? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. A divisa é essa que está aqui no cartaz. Alguém disse com muita propriedade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E ontem à noite fizemos alusão a esta imagem. E nós queremos então parabenizar a pessoa que idealizou, que criou, que projetou, porque fica aberto para as interpretações. E nós então louvamos a Deus pela vida da pessoa que criou essa imagem, que nos ajuda então a formular conceitos, a termos convicções a partir daquilo que nós cantamos. Nós fazemos aquilo que cremos, aquilo que confiamos. As nossas ações dependem exclusivamente do conteúdo de fé que temos, do conteúdo de convicções que nós adquirimos ao longo da nossa vida cristã. E hoje, dando prosseguimento àquilo que começamos ontem à noite, o maestro Toscanini, ele com a sua orquestra, estavam então tocando e apresentando-se para uma plateia enorme, a 9ª Sinfonia de Beethoven. E foi algo extraordinário, algo fantástico. Pareciam que todos estavam desfrutando de alguns momentos nos céus. E ao fim daquela apresentação, o auditório, a plateia, todos ovacionaram aquela apresentação. Todos, de maneira muito emocionada, bateram palmas de maneira efusiva e de maneira prolongada. E o maestro Toscanini ficou impressionado, ficou surpreso, ficou admirado, mas também ficou incomodado. E ele então vira-se para a sua orquestra e diz o seguinte: eu não sou nada. E diz para a sua orquestra: vocês também não são nada. Nós não somos nada. Beethoven é tudo. Beethoven é tudo. João concordaria em número, gênero e grau. Só que João, ao invés de concordar que Beethoven é tudo, João talvez dissesse com muita convicção e com muita clareza como era peculiar de João: Toscanini, não é Beethoven que é tudo, é Jesus que é tudo. O que tu vistes, o que tu ouvistes, o que tu fizestes, é consequência de Jesus ser tudo. João tinha essa plena certeza, essa plena convicção de que Jesus é tudo. Jesus é tudo. E Jesus sendo tudo, João então entende que ele precisa diminuir. Obrigado, filho. João entende que Jesus precisa diminuir, que João precisa diminuir e Jesus crescer. Mas crescer em estatura, ora, nós sabemos que até os 16, 17 anos de idade, alguns talvez até os 18, crescem para cima. Jesus já tinha mais de 30 anos, não podia mais crescer para cima. Importa que ele cresça e que eu diminua, mas crescer em estatura não poderia mais, porque Jesus já tinha 30 anos de idade. Importa que ele cresça para o lado, ficando mais robusto,
gordo, menos provável ainda, pela vida corrida que Jesus tinha, a ponto dos seus irmãos acharem que ele estava ficando maluco, porque não tinha tempo para alimentar-se, porque não tinha tempo para descansar. Também não poderia crescer para cima e para os lados. Importa que ele cresça e que eu diminua, mas cresça em que sentido, João? O que tu queres nos ensinar? O que tu queres nos falar? Quando tu afirmas que ele tem que crescer e você diminuir, crescer em popularidade, ficar famoso, ficar conhecido, onde a multidão agora, ao invés de escolher-te, João, escolheu ele para acompanhá-lo, para segui-lo, para torná-lo agora discípulos. João talvez dissesse, não necessariamente. A ideia então é que ficou popular, ficou por conta dos milagres, mas os milagres não foi o projeto principal, não foi a motivação principal que fez com que ele se tornasse carne e habitasse entre nós. Não foram os milagres a partir do seu nascimento, que veio de uma virgem, talvez aos 13 anos de idade, e o nascimento de Jesus Cristo, sendo de uma virgem, faz então com que nós perguntemos, por que ele teve que nascer então de uma virgem? Por que ele não desceu dos céus pronto? Por que ele não apareceu como os anjos apareceram? Por que ele não apareceu como no Antigo Testamento, nas suas teofanias, nas suas aparições? Ora, foi necessário que ele nascesse de uma virgem, para que em uma pessoa residisse as duas naturezas, a divina e a humana. Essa vida de milagre de Jesus não foi só a partir do seu batismo, foi a partir do seu nascimento, a partir dessas duas naturezas hipostáticas de Jesus, a divina e a humana, que faz então com que nós não entendamos, não compreendamos o mistério da Trindade. Como explicar o mistério da Trindade? Como resolver esse mistério da Trindade? Santo Agostinho, intrigado, querendo encontrar uma resposta plausível, uma resposta que acalmasse a sua alma e o seu interior, de tanto pensar, de tanto refletir, foi para a praia. É um bom lugar para pensar, é um bom lugar para refletir. Santo Agostinho então fica pensando, e lá vê um garoto, e o garoto fez um buraco na areia, pegou o seu balde, foi até a praia, e pegou um balde e trouxe para o buraco. Fez-se isso várias vezes, e Santo Agostinho, olhando aquele garoto repetidamente, pegando água no mar e trazendo para o buraco, não se conteve. Aproximou-se do garoto e questionou o garoto: meu filho, tu não estás vendo que é impossível tu tiraste toda a água do mar e colocar nesse buraco? O garotinho, com o rosto inocente, olhou para ele e disse: Senhor, eu sei que é impossível eu trazer toda a água do mar e colocar nesse buraco, como eu sei que é impossível o homem compreender o mistério da Trindade. Santo Agostinho respirou fundo, olhou para os céus e agradeceu a Deus. E ele então conclui: se eu tentar entender o mistério da Trindade, eu vou perder o juízo. Se eu negar o mistério da Trindade, eu estou perdido. Por isso, pela fé eu creio que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas que na sua essência é uma pessoa só. Na essência é um Deus só. Quer nós concordemos ou não,
Essa vida de Jesus é uma vida de milagre. Você pode imaginar, desde a eternidade, um ser autoexistente, um ser que sempre existiu, que não cabe na nossa mente parar para pensar, um ser que sempre existiu, vir como criança. Aquela criança que nasce, sempre existiu na eternidade. Dá para a gente entender isso? Dá para a gente compreender isso? Um ser que nasce de uma virgem, mas que sempre existiu. É como se fosse o teólogo da libertação, Leonardo Boff. Ele diz que toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Só Deus então decidiu vir como criança. Esse é o Deus que nós adoramos, o Deus incompreensível, um Deus que foge da nossa capacidade de raciocínio. Esse é o Deus. Mas Jesus não veio com esse desejo e com essa missão de só realizar milagres, porque senão ele seria um milagreiro, um curandeiro. Não foi esse a motivação maior de Jesus ter descido dos céus. Como diz João no seu Evangelho, capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi para ser milagreiro, não foi para ser curandeiro, como também não foi para expulsar demônios, que bastava ele dizer, sai daí, e os demônios então obedeciam. Ele então não veio para ser um exorcista, também não veio com o propósito e a intenção de fazer com que as pessoas o rotulassem de inconsequente, de rebelde, um ser insuportável. Não foi esse o propósito dele ter vindo dos céus, fazer com que a nação, os líderes, as pessoas olhassem para ele, convivessem um pouquinho com ele e pudessem então rotulá-lo de insuportável. Esse homem é insuportável, porque ele se diz Deus, ele faz afirmações do eu sou, que para nós mexe conosco, que faz com que o nosso inconsciente coletivo volte-se para o eu sou, numa conversa de Moisés com Deus, com o nosso Yahvé. E ele faz essas afirmações, que ser insuportável, um ser que diz ser Deus e fica tocando em morto, um ser que diz que é Deus e faz afirmações que nós temos que comer sua carne e beber o seu sangue, é um ser insuportável. Não, também ele não veio para isso. Todos esses elementos que falei, vai levá-lo para aquilo que de fato representou o propósito da sua vinda, o propósito da sua chegada, onde os céus foram testemunhas do nascimento milagroso, misterioso, onde os anjos proclamaram para os pastores que havia nascido Emanuel, que havia nascido Deus conosco. Se tivermos então que dizer que propósito foi, João então diria, importa e é necessário que ele cresça e eu diminua, mas ele vai crescer para quê, João? Para se tornar, Simone, cordeiro. Importa que ele cresça e chegue ao patamar de cordeiro, porque para ele ser Senhor, para ele ser Salvador, para ele ser o cabeça da igreja, era indispensável que ele chegasse ao patamar de cordeiro. Gênesis capítulo 22, quando Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado,
E quando ele prepara o altar, Isaac então olha e diz assim: papai, e cadê o cordeiro, papai? E cadê o cordeiro, papai? A resposta, ela só veio milênios depois, em João 1:29, quando Jesus está passando e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac foi respondida milênios depois: aquele homem ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado meu e seu, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Cordeiro que passou a ser então um sacrifício para as pessoas individualmente, como para Isaac. Em Êxodo capítulo 12, ele é o cordeiro para uma família. E por que uma família? Porque eles estavam prestes a saírem do cativeiro de 450 anos no Egito, e na pressa, então, vocês assem um cordeiro, e aí vocês comam esse cordeiro para uma família. Mas também, em Isaías 53, onde descreve o nosso Salvador na cruz, o nosso Salvador na cruz, desfigurado, onde o escritor diz que nele não havia nenhuma formosura, não havia nenhuma beleza. É o cordeiro para uma nação. Gênesis 22 para uma pessoa, Êxodo capítulo 2 para uma família, Isaías 53 para uma nação. Mas só que em João capítulo 1, versículo 29, é o cordeiro para o mundo. Porque Deus amou o mundo, que fez o quê? Que deu o seu cordeiro. E isso faz com que o cristianismo se distingue de todas as outras religiões que existem. Esse fato faz então com que o cristianismo seja singular. Faz com que o cristianismo seja diferente. Por quê, pastor? Porque as outras religiões, o ser humano é que leva sacrifício para o seu Deus. E no cristianismo, é Deus que prepara o sacrifício para o homem. Quando você vê esta cruz, não pense que essa cruz é a causa do amor de Deus. E a cruz sempre acompanha o pastor João Pedro. Na vermelha tem uma cruz na entrada no templo. Quando entramos ontem na igreja que vimos a cruz, identifica o pastor João Pedro. Essa cruz não é a causa do amor de Deus, é o resultado. Essa cruz, meus queridos, amados irmãos e amigos que estão conosco hoje à noite aqui, ela não é porque Cristo morreu por nós. Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Gravem isso, Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo morrendo por nós vai só provar o amor de Deus que Ele tem por nós, porque Deus nos amou, Cristo morreu. Que tu cresça, Jesus, a ponto de chegar ao patamar de cordeiro. E chegando ao patamar de cordeiro, eu e vocês então precisamos nos alimentar dele. Por isso que no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, quando ele diz aquilo que eu já disse: se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Comer tua carne, Jesus, beber o teu sangue, Jesus, esse discurso é forte demais. Esse discurso não tem uma dialética que a gente possa entender. Esse discurso não tem lógica para nós. Esse discurso não se encaixa dentro das nossas convicções religiosas. Pois é, o problema é quando nós queremos reduzir Deus às nossas teologias.
O problema é como nós queremos que Deus haja só dentro das nossas compreensões ou dentro das nossas caixinhas. E aí eu caminho então para o final. Se você já comeu a carne de Jesus, se você já bebeu o sangue de Jesus, e o pastor hoje pela manhã, na celebração da ceia, ele disse que nós não cremos na transubstanciação, ele disse que nós não cremos na consubstanciação, e não cremos mesmo. Não há passagem bíblica que nos leve a pensar numa transubstanciação quando estamos realizando a ceia do Senhor. Não há espaço para que nós acreditemos que haverá consubstanciação quando nós estamos ingerindo o pão e o vinho. Não há respaldo bíblico para isto. Porque é um simbolismo, porque é um memorial. Façam isso em memória de mim, só. Lembrem-se, mas é lembrar não do passado, é ir para a origem. Muitos de nós, aqui já foi dito que eu vou diminuir e aí eu não terei medo, eu vou diminuir e não terei inveja, eu vou diminuir e não vou ter ciúmes. A ideia não é voltar ao passado, mas é voltar à origem. Quando o pessoal falou para Jesus, Jesus, e o divórcio? O divórcio, Jesus. Moisés disse que era para dar carta de divórcio. Jesus não foi para o passado, Jesus foi para a origem, lá em Gênesis. Está escrito assim. É assim que é. Eu e vocês não podemos ficar presos nesse passado, porque ele nos faz mal, a ponto de Paulo dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não dá para eu ficar preso nesse passado que me atormenta, que me intimida, que me escraviza, que me impossibilita de fazer o que Deus quer que eu faça. Por isso que quando eu vou para a origem, aí sim, a libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, senhoras e senhores, por isso eu os convido agora, se essa imagem vale mais do que 1000 palavras, a cruz de Cristo vale quanto? Eu quero que você olhe para essa cruz. E eu quero então que você perceba característica de pessoas que comeram a carne de Cristo e beberam o sangue de Cristo. Eu quero que vocês olhem para esta cruz e percebam características nítidas. Que esta cruz então fale conosco, que essa cruz converse conosco, que essa cruz dialogue conosco, como aconteceu desde Gênesis, um Deus que vinha conversar com Adão e Eva todos os dias. Um Deus onde Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias tem nos falado pelo Filho, e foi o Filho que morreu na cruz. Então eu espero que o Espírito de Deus nos ajude nesta noite, a ouvir Deus falar conosco através desta cruz. Que eu e vocês escutemos, como ele diz em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Deus está falando hoje à noite neste lugar em nome de Jesus Cristo. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando conosco. Dá para ouvi-lo. Dá para escutá-lo. Dá para distingui-lo. Dá para percebê-lo. No meio deste movimento todo. Isso é tão impressionante, irmãos, que um viajante no deserto começou a chover. E ele percebeu que haviam vários pastores com seus mais variados rebanhos. E naquela pressa encontrou-se um aprisco. E todos aqueles pastores levaram todas as suas ovelhas para o mesmo aprisco. Todos conduziram suas ovelhas para o mesmo aprisco. E aquele viajante então intrigado parou, olhou aquela cena e disse, não vou sair daqui. Eu quero saber como é que esses pastores vão conseguir tirar as suas ovelhas quando elas todas estão misturadas uma com as outras. E o viajante então parou e ficou esperando a chuva passar. A chuva passa.
E para surpresa daquele viajante, o primeiro pastor sai e faz assim. Sai um monte de ovelhas. Daqui a pouco sai o segundo pastor e faz um outro som. Outro tanto de ovelhas acompanha aquele segundo pastor. E assim sucessivamente. Se você é ovelha do Senhor, ouça a voz do Senhor hoje à noite em nome de Jesus Cristo. Se você é ovelha de Deus, você vai saber distinguir a voz dele hoje à noite em nome de Jesus. Olhou para cá? Quem comeu a carne dele, quem bebeu o sangue dele, que João disse, olha, tu vais crescer, e eu vou diminuir, e é necessário, é essencial, é indispensável que tu cresças, e que tu cresças a ponto de chegar ao patamar de um cordeiro, porque se você for para Apocalipse capítulo 5, João chora, porque não tem ninguém capaz de abrir aquele livro que está selado por dentro e por fora. Não tem ninguém em cima nos céus, não tem Pedro, não tem João, não tem Paulo, não tem Maria, não tem José, não tem ninguém aqui embaixo na terra que possa abrir aquele livro. Mas o anjo diz, aqui tem um leão, o leão da tribo de Judá. Aí diz o texto, está lá em Apocalipse capítulo 5, que diz que João olha, mas quando ele olha, o que ele olha? O leão da tribo de Judá? Não, ele olha o cordeiro, que tinha aspecto de quem tinha morrido. Cordeiro, cordeiro. Caminhando então para o final. Primeira característica de quem comeu a carne e bebeu o sangue. Vida transformada. Quem comeu o sangue, quem bebeu o sangue de Cristo e comeu a carne de Cristo, a sua vida nunca mais é a mesma, é transformada. E ela é transformada pelo arrependimento. Nunca haverá salvação sem arrependimento. Nunca haverá perdão de pecado sem arrependimento. Nunca haverá nome escrito nos céus sem arrependimento. É a mensagem de Deus no Antigo Testamento. É a mensagem de João Batista. É a mensagem de Cristo. É a mensagem da igreja primitiva. E deve continuar sendo a mensagem da igreja do século 21. A mensagem do arrependimento. É um dos nossos teólogos que diz que pecado e inferno, eles são casados. Pecado e inferno, eles são casados. Só o arrependimento provoca o divórcio. Sem arrependimento não haverá divórcio entre essa relação entre pecado e inferno. É preciso então que a igreja de Cristo Jesus pregue arrependimento. Que João vai dizer, produzam frutos dignos de arrependimento. É arrependimento como o de Zaqueu, aquele homem mesquinho, aquele homem que usurpava, aquele homem que se beneficiava, mas naquele dia, onde ele desejou ver Cristo, porque disseram que Cristo estava passando e ele era de pequena estatura, e ele sobe numa árvore só para olhar Jesus. Senhoras e senhores, se um dia, e que esse dia seja hoje na vida de alguns talvez, o dia onde você sentiu desejo, sentiu vontade, sentiu inclinação, sentiu compulsão para entregar sua vida para Jesus, saiba que esse sentimento, saiba que essa vontade, saiba que essa inclinação não nasceu em você, foi colocado em você por Deus, que ama você e trouxe você hoje à noite nesse lugar para dizer, eu te amo em nome de Jesus Cristo. Essa compulsão toda, Zaqueu só quis olhá-lo, mas diz a Bíblia Sagrada, que Deus faz muito mais, Efésios 3:20, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Zaqueu só queria olhar, e Jesus diz, desce daí Zaqueu. Jesus sabe o nome, Jesus sabe o teu nome, Jesus sabe onde tu moras, Jesus sabe a tua realidade. Desce daí Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa.
Diz o texto que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Diz o texto que Zaqueu disse: Senhor, vou devolver metade da minha fortuna. Senhor, a quem eu defraudei, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Você pode imaginar a casa de Zaqueu na segunda-feira, filho? Você pode imaginar? A casa de Zaqueu na segunda-feira? E espalhando-se que Zaqueu ia devolver metade da fortuna dele. E espalhando que Zaqueu ia devolver 4 vezes mais. Você pode imaginar, filho, a casa de Zaqueu na segunda-feira como estava? Pior do que casa de político. As pessoas na fila para serem restituídos, não do seu imposto de renda, mas das fraudes que Zaqueu eram responsáveis. Essa é a transformação que eu e vocês precisamos evidenciar nessa cidade, na nossa família, na nossa comunidade. Transformação como aquela senhora lá de João capítulo 4, que vai ao poço 4 horas, meio-dia com o seu cântaro. Meio-dia aquela moça chega no cântaro, chega no poço, conversa com Jesus mais ou menos 1 hora. 3 horas da tarde essa moça se torna missionária. Meio-dia prostituta, 1 hora da tarde convertida, 3 horas da tarde missionária. Ela chega na sua aldeia e diz assim: olha, eu encontrei um homem fantástico, eu encontrei um homem extraordinário, ele falou tudo sobre a minha vida, porventura não será ele o Cristo? Diz que a cidade toda, a aldeia toda foi ouvir Jesus. E o mais interessante é que os 12 foram para a aldeia comprar comida. 12 foram comprar comida. Quantas pessoas eles levaram para Jesus? Nenhuma. E aquela mulher que meio-dia era prostituta, 1 hora se converte, 3 horas é missionária, ela leva a cidade para ouvir Jesus. Transformada pelo poder de Deus. É o gadareno, possesso, endemoninhado, 6.000 demônios entrando e saindo numa velocidade gigantesca. Lá em Viana, assim que chegamos da igreja, não demorou muito, recebemos uma ligação: pastor, a menina piorou, pastor. E o pessoal quer que o senhor faça uma visita lá agora, pastor. Chegamos lá por volta de umas 10, 10:30 da noite. Quando chegamos, o pai da moça estava debruçado sobre ela, suado, mas molhado, ensopado, com terços, com outros objetos, tentando expulsar aquele demônio. Vimos a cena, explicamos para eles biblicamente o que significava aquilo, o que representava aquilo, e o que tinham que fazer para que aquilo fosse resolvido e nunca mais voltasse a acontecer. Mas quando estávamos explicando, havia entradas e saídas constantes de demônios. E o último eram de criancinhas, que ela sentada na cama, ela tem uns 16 anos de idade. Ela sentada na cama ficava dizendo assim: eu quero bombom, eu quero bombom, eu quero bombom. Eu quero bombom, eu quero bombom. Pedi que todos saíssem. Ficamos só eu e a mãe. Repreendemos em nome de Jesus. E a garota então voltou à sua normalidade. Aquele rapaz tinha 6.000 demônios, que entravam e saíam a ponto de provocar medo na cidade toda. A cidade toda tinha medo e colocava comida de longe nos sepulcros, para que ele então pudesse alimentar-se quando tivesse um senso de lucidez, alguns instantes de lucidez, onde pudesse perceber que estava com fome. Porque os irmãos sabem, alguém possesso não sabe que está possesso. Alguém possesso não sabe contar o que aconteceu.
Aquele jovem então dirige-se até Cristo. Cristo repreende e expulsa. E olha que coisa mais interessante, esse Jesus incompreensível. Santo Agostinho disse assim: se você entendeu Deus, não foi o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não se entende. Olha esse Deus incompreensível. O diabo diz: manda-nos para os porcos. O diabo faz uma oração para Jesus. O diabo faz uma súplica para Jesus: manda-nos para os porcos. Jesus atende a oração dos demônios. Vão para os porcos. O pessoal da cidade chega: vai embora, Jesus. Tu provocastes um grande prejuízo econômico para nós. As nossas finanças ficaram comprometidas porque os nossos porcos, que são nossas fontes de rendas aqui, tu matastes. Jesus atende a população. A população faz um clamor, faz um pedido para Jesus: vai embora, porque se tu permaneceres aqui, como ficará mais as nossas finanças? Jesus atende aquela população. Aí o gadareno, agora liberto, vestido, sentado no seu sã juízo, pede para acompanhar Jesus. Jesus atende a oração dele? Não atende. Não andas comigo. Vai para a tua casa e fala para os teus o que eu fiz na tua vida. Esse Jesus cabe na sua cabeça? Atende os demônios, atende a população, só não atende o rapaz liberto. Transformação. Esse rapaz possesso passa a ser missionário nas 10 cidades naquela região de Decápolis. Transformação, senhoras e senhores. A tua vida já foi transformada. As pessoas que convivem com você, que se relacionam com você, já perceberam transformação na sua vida. É aquele rapaz que foi convertido na igreja, porque nós estamos tendo tempos onde as pessoas estão se convertendo, mas não Cristo convertendo elas. E aquele rapaz então foi convertido pelo Senhor. E aí, chegou em casa, falou para a esposa, falou para os filhos, houve aquela desconfiança. Tinha um amigo, falou para o amigo também ficou desconfiado. E aí passou-se alguns dias, ele chegou para o amigo e disse: vamos na igreja comigo? O amigo disse: eu não vou hoje contigo não, porque eu estou lendo um livro. Mas assim que terminar esse livro, eu prometo que vou com você à igreja. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, 3 meses. Ele fala novamente para o amigo: amigo, vamos para a igreja comigo? Ele falou: ainda não terminei de ler o livro. Com certeza não era o livro Pequeno Príncipe de Exupéry, que é fino. Com certeza não é do Pense, Quem Mexeu no Meu Queijo, que é fino. Deveria ser mais ou menos O Mundo de Sofia, que é volumoso. Talvez deveria ser, Abigail, do Harry Potter, que é volumoso. O fato é que passou-se 6 meses, passou-se 9 meses. E um dia o seu amigo está na igreja e não percebe quem está sentado lá atrás. O pastor prega, expõe a palavra e faz o apelo. E para surpresa dele que está aqui na frente, quando ele abre os olhos, o seu amigo está aqui na frente, entregando sua vida para Jesus. E aí na volta para casa, ele pergunta: tire-me a curiosidade, por favor. Que livro era aquele que você estava lendo? Para você passar tanto tempo assim. Ele disse: o livro que eu estava lendo era você. Porque eu via você batendo na tua esposa. Eu via você espancando seus filhos. Eu via você traindo a sua esposa. Eu via você mudando de emprego com muita frequência. Eu via você bebendo, se embriagando. Eu via você na mesa do bar, na mesa dos jogos.
E eu fiquei observando. E depois desse período, eu constatei que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pessoas que convivem com você, elas constataram isso, como diz 2 Coríntios 5,17. O teu marido constata isso. A tua esposa constata isso. Os teus filhos constatam isso. Os teus pais constatam isso. Os teus professores, os teus alunos, os teus empregados, os teus patrões constatam que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vida transformada pelo arrependimento. Vida transformada, irmãos, é uma vida que proclama o Evangelho. Vida transformada, ela é desembocada em pessoas que proclamam, que pregam, que anunciam o Evangelho de Jesus. Pessoas que são salvas, elas sentem prazer, elas sentem uma compulsão, elas sentem uma inclinação de falar de Jesus, de anunciar Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja de Cristo Jesus, e aí eu espero que eu tenha razão, quando eu tenho dito que, Senhor, ou o número dos escolhidos estão diminuindo, Senhor, porque os eleitos são desde a fundação do mundo. Como nós não temos mais aquelas grandes cruzadas que lotavam estádios no mundo todo, então parece-me, Senhor, que na minha dedução, parece-me que o número de salvos estão diminuindo. E paralelo a isso, com tanto satélite no espaço, o Evangelho está chegando aos 4 cantos da terra. Significa, Senhor, que essa junção está apressando a volta do Teu Filho Jesus. Pessoas que foram transformadas pregam Jesus, proclamam Jesus, anunciam Jesus. É Atos 4:20. Não podemos mais deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Não dá mais para nos conter. A gente não consegue se controlar. É o mais forte do que nós. A gente fala do nome dele, qualquer coisa descamba para a pregação, qualquer movimento que seja, nós somos impelidos a falar do nome de Jesus. Pessoas que comeram a carne de Jesus e beberam o sangue de Jesus, proclamam o Evangelho. Não perdem oportunidade, é Paulo escrevendo aos Colossenses, quando ele diz, não percam nenhuma das oportunidades. Ah, meus irmãos, o pastor falecido da primeira igreja, lá em Viana, pastor Duarte, o pessoal conta que ele dizia o seguinte, que lá no céu, nós teremos surpresas. Senhor, esse que eu pensava que não estaria, está. E aquele que eu pensava que estaria, não está. Pessoas que não proclamam o Evangelho. Tem como você procurar, meu filho do computador, tem como você pegar Romanos capítulo 10 e projetar para mim? Romanos capítulo 10 a partir do 14. Pessoas transformadas proclamam o Evangelho, anunciam o Evangelho. Romanos capítulo 10 a partir do 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Agora, passa mais um filho. E como pregarão se não foram? Se não for o que, igreja? Enviados. A nossa missionária pregou há muitos anos atrás sobre Débora. E naquele sermão, ela dizia, as pessoas não falam de Jesus, é porque elas não foram salvas. Pessoas que não proclamam Jesus, é porque não foram enviadas. E se não forem enviadas, é porque não foram salvas. Então você que está aqui hoje à noite, se tem dias, se tem meses, se tem anos, e você não proclama, veja a sua vida, porque talvez nem filho você
seja ainda. Quem comeu a carne, quem bebeu o sangue, vida transformada, proclama o Evangelho de maneira indistintamente. Indistintamente, prega para negro, prega para branco, prega para escravo, prega para livre, prega para mulher, prega para homem, prega para todas as classes sociais, para todas as raças. Longe de nós acreditarmos nessa salvação universal. Nós não cremos nessa salvação universal. Por mais que nós preguemos indistintamente, por mais que entendamos que o Evangelho e o amor de Deus alcançou o mundo, a salvação ela é suficiente para todas as pessoas. Gravem isso. A salvação é suficiente para todas as pessoas, mas ela só é eficaz para aqueles que creem. A salvação ela é suficiente para todas as pessoas, mas ela só é eficiente para aqueles que creem. João capítulo 1, versos 12 e versos 13 diz assim, que ele veio para o que era seu, singular, como se ele viesse para a nação de Israel, mas os seus, englobando todos, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A salvação ela é suficiente para todos, mas ela só é eficaz para aqueles que creem. Você já creu? Você já confiou? Você já entregou sua vida aos cuidados dele? Vida transformada, proclama de maneira indistinta. E quem bebeu o sangue e quem comeu a carne, torna-se uma pessoa bondosa, benigna, pessoa que faz o bem. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. João vai dizer na sua carta, que você que tem nas mãos, e alguém chega pedindo um favor para você, e você percebe que ele precisa, como também Tiago diz, você diz, vá em paz que Deus te abençoe, tendo você como ajudá-lo, você está pecando. Quem comeu a carne, quem bebeu o sangue, tem essa percepção, tem esse discernimento, ele está precisando. A minha professora do seminário dizia assim, eu sonho com uma igreja que quando eu chegar na porta, as pessoas saibam se eu estou bem ou não. Você pode imaginar uma igreja assim? Onde você chega, o pessoal diz, você está bem? Aí você diz, eu estou bem. Não, mas a tua voz não está coerente com o que você está me dizendo. O teu rosto não está coerente com o que tu estás me falando. Pessoa que comeu a carne e bebeu o sangue, é uma igreja boa, como diz Efésios 2:10, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. A salvação, ela não é adquirida pelas boas obras, mas quem é salvo, pratica boas obras. Isso a gente sabe, aprendemos em escola bíblica dominical. E chegando no final, irmãos, quem comeu a carne e quem bebeu o sangue, multiplica. Multiplica. Jesus tinha 12, ficou 11. Os discípulos, os nossos teólogos dizem que eles se precipitam e escolhem um do jeito que foi escolhido. O pessoal disse que quem era para ser o substituto de Judas seria Paulo. Multiplica. Cadê teu discípulo? Cadê teu discípulo? Cadê teu discípulo? Não foram vocês que me escolheram, João 15:16. Mas eu escolhi vocês para que vades e deis frutos, e que os frutos permaneçam. Ide por todo mundo e façam discípulos. Cadê o seu? Cadê o seu discípulo? Que você olha para trás e diz assim, meu discípulo, que também está multiplicando. É a ideia de igreja multiplicadora, vida na vida, relacionamento interpessoal. Você tem multiplicado. A ideia dessa igreja em células é que as células boas, elas multiplicam. Quando a gente olha para o texto de João 3,30, nós estamos diante de um homem sadio, de um homem saudável, de um homem consciente quem ele era e quem Jesus era. João, diante daquela informação, não ficou com ciúme, não ficou com raiva, ficou feliz, diz o texto que ele ficou feliz, quando soube que Jesus entrou em ação. Você tem multiplicado. Você não pode abrir a boca e falar assim, eu comi a carne dele, eu bebi o sangue dele, sem poder apresentar vidas para ele.
Jesus não desceu dos céus para que você tenha uma saúde de ferro. Jesus não desceu do céu para que você possa mostrar os teus bens, porque eles não entrarão na eternidade. Quem entrará na eternidade é a gente. Deus desceu do céu por conta de gente como eu e você. Se você vive se preocupando com bens e não com gente, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que é comer a carne e beber o sangue dele. Você não entendeu. Se você priorizar coisas e não gente, você não entendeu o Evangelho. Porque hoje a gente valoriza coisas. A gente valoriza coisa e usa pessoas. E usa da maneira mais descartável possível. Por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que as pessoas estão casando hoje para se divorciar e se divorciar para casar. Pasmem, dentro do meio evangélico. Dentro do meio evangélico. Multiplique. Agora, por último, para a gente encerrar. O O e o N. Em inglês, on. Em português, significa o que, Abigail? Significa o que, Mateus? Ligado. Ligado. On. Ligado. Você vive ligado com o Senhor? Você vive na tomada o tempo todo? Pessoas que comeram a carne de Jesus, que beberam o sangue de Jesus, vivem ligados, vivem em sintonia, vivem em harmonia, vivem em comunhão, vivem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer conhecê-lo mais? Como diz Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como diz João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus e a teu Filho a quem enviastes. É como se fosse Filipenses capítulo 3, a partir do 7, quando Paulo diz, olha, eu abri mão de todas as minhas riquezas, eu abri mão de toda a minha fama, eu abri mão de tudo aquilo que eu tinha para conhecer Cristo Jesus e o poder da sua ressurreição. Você está ligado nele? Tem gente que fica ligado no plim plim, tem gente que fica ligado no sonzinho do WhatsApp, mas não fica ligado na onda que o Senhor está criando, não fica ligado no mover do Senhor, não percebe o agir de Deus. Você comeu a carne dele? Você bebeu o sangue dele? Essas duas letrinhas, O-N, ON. Fique ligado. Porque quando você ficar ligado, você vai ter sempre o que contar. Porque Deus é um Deus que se manifesta o tempo todo em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, por favor. E esse cordeiro foi morto. E porque esse cordeiro foi morto, a minha dívida, a sua dívida foi paga. Porque esse cordeiro foi morto, abriu-se possibilidade de reconciliação entre o homem e Deus. O homem rebelado, o homem afastado, o homem desobediente, o homem rebelde, porque o cordeiro morreu. O véu do templo se rasgou, não foi de baixo para o alto, porque o cordeiro morreu, o véu do templo se rasgou, e agora por conta do seu sacrifício, eu e vocês podemos adentrar na presença dele pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o cordeiro morreu. Mas esse cordeiro não tinha pecado. E porque esse cordeiro não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo. E ao terceiro dia, ele ressuscita. E hoje, ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Para ele ser rei, para ele ser Senhor, para ele ser Salvador, para ele ser o cabeça da igreja, ele teve que ser cordeiro para morrer. E ressuscitou. E você que veio hoje à noite a esta igreja, e você entendeu
quanto Deus te ama. O Espírito falou ao teu coração o quanto você precisa arrepender-se dos seus pecados. O quanto eu e vocês precisamos deixar de sermos religiosos. Se Ele falou ao teu coração, abra o seu coração para Ele. Entregue sua vida aos cuidados dEle, como diz os Salmos 37:4. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Faça isso hoje à noite em nome de Jesus. Faça isso hoje à noite em nome de Jesus. Porque o Cordeiro que morreu está vivo agora sentado à destra de Deus. E quando Estevão morre, esse Cordeiro que estava assentado, ele fica em pé para esperar Estevão. Porque Estevão viu os céus abertos e ele é em pé. É em pé. Hoje à noite, o Cordeiro que está vivo, ele está esperando por você. Tome sua decisão hoje à noite. Entregue sua vida para Jesus. Eu sei, Pai, que não é por força nem por violência, Senhor, mas é pelo Teu Espírito. Eu sei que não é por força nem por violência, Senhor, mas é pelo Teu Espírito. Não são pelas argumentações teológicas, não são pelas colocações filosóficas, mas eu sei que é pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa noite tenha plena liberdade de agir nesse lugar aqui em nome de Jesus Cristo, Pai. Plena liberdade de agir nesse lugar, Senhor. Porque esse lugar foi consagrado. Como disse minha esposa hoje pela manhã, o Antigo Testamento começa Deus fora do templo. O Novo Testamento começa Jesus fora do templo. E Apocalipse encerra Jesus fora da igreja. Lá em Gênesis 3, quando fala da última igreja de Laodiceia, Senhor. O Antigo termina Deus fora do templo. O Novo começa Jesus fora do templo. E Apocalipse termina Jesus fora da igreja. Mas que nessa noite, ó Pai, pelo espírito missionário dessa igreja, pela visão missionária dessa igreja, pelo propósito de crescimento dessa igreja, que o Senhor esteja agindo no nosso meio agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Agindo entre nós para a glória do Teu nome, Senhor. Movimentando-se entre nós, porque eu sei que Tu estás presente, mas o que nós queremos é que Tu esteja se movimentando, Senhor, agindo nessa noite em nome de Jesus Cristo. Age em nossas vidas, para que as nossas vidas, tocadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor, as pessoas possam constatar que nós estamos ficando parecidos com Jesus. João diminuiu, até ficar parecido com Cristo. Que nós assim também desejemos ficarmos parecidos com Jesus. Que Tu nos ajudes, que Tu ajudes o pastor dessa igreja, que Tu ajudes a liderança dessa igreja, que Tu ajudes os membros dessa igreja, que Tu sejas com essa cidade, convertendo os Teus eleitos. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor João Pedro. Nós convidamos o Grupo Libertação. Nós vamos cantar o cântico oficial desta